Salve os irmãos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu venho contar para vós, compartilhar uma visão que o Senhor me deu. Aleluias. Eu fui levado a um certo lugar onde eu via o inimigo da nossa alma, o adversário da nossa alma. Ele buscava assediar aquela mulher e começava a falar palavras no ouvido dela e de repente começava querer encher o ego dela, falando, levando aos pensamentos dela, a fazer ela acreditar em um corpo da maneira que ela queria e falando das qualidades e tentando enganar ela. Então ela se levantava daquele lugar e saía de perto dele. E aí eu fui em outra parte e ali eu via o presidente Lula. Ele estava sentado no chão, na parte mais alta daquele lugar, e ele estava sentado no chão e eu via Satanás do lado dele, sentado ali. Eu via o presidente comendo como se fosse um pão e ele estava de cabeça baixa, assim como se ele estivesse com muita tristeza, com preocupações. E eu via do lado dele o inimigo sentado do lado dele e ria para ele. E o presidente permanecia de cabeça baixa. E de repente eu via em outra parte pessoas se assentadas também ao chão naquele lugar. E eu via uma vitrine muito grande e eu via muito alimento que estavam presos dentro daquela vitrine de vidro e não tinha como ter um acesso àquele alimento que estava lá dentro. Então eu descia daquela parte alta e quando eu chegava na parte mais baixa, uma senhora, eu vi uma anciã, ela estava sentada no chão e ela estava impossibilitada de andar. E ela dizia: você viu? O presidente, ele está lá na parte lá de cima, você viu ele? Eu falei: vi. Ela falou: eu preciso ir até ele, eu preciso ver ele de perto, eu tenho que subir lá, eu tenho que ir. E eu olhava e via uma irmã do outro lado, aí eu olhava para ela e ela estava assim como despercebida, como se estivesse meia atormentada. E aí eu pegava, eu olhava e dizia: nós precisamos ajudar essa anciã, ela quer chegar lá até o presidente Lula, ela tem algo para falar para ele, ela tem que ir lá. E aí ela olhava e não vinha até a mim. Eu olhava para a senhora, para a anciã que estava no chão, e eu falava: não, eu sozinho não vou conseguir levar ela lá em cima. E de repente eu era levada a outra parte, como se fosse uma rua, e eu via alimentos como cesta básica, assim, com alimentos de arroz, feijão, coisas assim, açúcar. E eu via como se fosse uma bacia de alumínio grande, e ela estava cheia dessas coisas, desses alimentos. E eu via pessoas vindo, e de repente eu encontrava essas coisas primeiro, e eu deixava e eu sabia, eu falava: não, depois eu pego. E quando eu olhava, vinha outras pessoas que queriam pegar também. Aí eu ia levar a mão para mim pegar. Quando eu ia levar a mão para pegar, aquelas pessoas vinham e começavam a me agredir, batendo. Eu virava e para elas: por que você está me batendo? Isso não é seu. E elas se levantavam assim com muitas bravuras por causa do alimento. E de repente eu saía daquele ambiente e o Senhor me despertou da visão. E eu falei: Senhor, o que significa isso? E orei ao Senhor pedindo entendimento da situação. Eu falei: talvez não é coisa demais. E
orei ao Senhor e passou 3 dias. E ontem eu estava orando ao Senhor, como foi hoje pela manhã, aleluias, o Senhor começou a me dar um entendimento, me trouxe a visão, quando eu já não estava esperando, o Senhor me trouxe a visão, e o Senhor começou a me dizer, aleluias, porque pela madrugada o Senhor tinha me dado outra visão, aleluia, onde eu via muitas pessoas na fila de um hospital, como se fosse um hospital, esperando o resultado de exames, fazendo o exame, e tinha muitas pessoas na fila. E de repente, quando eu olhava para outro lugar, eu vi que tinha muitas pessoas que eles precisavam sacar dinheiro. Só que os caixas, eles estavam assim como um bloqueio, que as pessoas não conseguiam sacar os seus dinheiros. As pessoas não conseguiam tirar o dinheiro dos caixas eletrônicos. Elas tinham o dinheiro em conta, mas elas não tinham o acesso ao seu dinheiro. Era como se os caixas estivessem vazios. E elas não podiam ter o acesso ao dinheiro delas. E aí pela manhã o Senhor me despertou e me trouxe esta outra visão que eu tinha tido 3 dias atrás. E o Senhor começava a me dizer que esta visão e esta se determinava, aleluias, nas mesmas visões, no mesmo assunto, e um levava ao outro. E o Senhor começava a me dizer, aleluias, que haverá esta fome, e nós comeremos por porção, pessoas brigarão pelo alimento, aleluias, mas o Senhor ainda, Ele vai haver providência em porção para crentes, para pessoas. Eu vi as pessoas ainda brigar por causa do alimento, pessoas agrediam por causa da falta do alimento. Eu via o presidente naquela parte alta, as preocupações, eu via o inimigo, Satanás ao redor dele, ali, mas ele não podia fazer nada, o presidente não podia fazer nada, as coisas estavam acontecendo, até o presidente, ele estava oprimido, aleluia, o Senhor mostrava que ele está nas partes altas, mas porém ele não vai poder fazer nada, até ele estava comendo por porção, e comendo com angústia, comendo com tristeza, e alimentos presos, aonde as pessoas não terão acesso, aonde o Senhor mostrava, pessoas vão ter dinheiro na conta, porém também não terás acesso aos teus dinheiros, não haverá dinheiro em caixas, não haverá dinheiro, como as pessoas não terão como ter contato ao seu dinheiro, aleluia, pessoas estarão enfermas, precisando de cuidados médicos, precisando ver a tua saúde, precisando, aleluias, de cura, mas elas vão estar todas na fila, vai dar um pane no sistema, em bancos, em hospitais, na economia brasileira, aleluias, e no mundo, haverá uma decadência, haverá um prejuízo, aleluias, e o Senhor me lembrava, Ezequiel, aleluias, o profeta, o Senhor disse que ele beberia água, aleluia, por medida, e comeria por porção, apenas para aquele momento, para aquele dia, e não comeria mais como nós comemos. De manhã você tem teu café, mais tarde você tem o seu lanchinho, meio-dia você tem teu almoço, aleluia, umas 3 horas você tem mais um lanchinho, ou 4 horas, de noite você tem sua janta. Meus amados, entendais uma coisa, as coisas vão apertar, eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas vai acontecer. É bom que eu e você esteja orando, é bom que eu e você esteja clamando, é bom que eu e você esteja preocupada com as nossas vidas diante de Deus, para que haja um escape, haja uma porção de cada dia na minha mesa, na tua mesa, na mesa
de todos aqueles que precisam do alimento. Lembra, o teu dinheiro vai estar na conta, mas tu não vai ter acesso. Nem com o teu cartão tu vai ter acesso. Os caixas não vai funcionar. Você vai ter dinheiro e não vai ter dinheiro. Imagina você com o teu dinheiro na conta e você não ter acesso a ele. Imagina faltando o alimento e você comendo regrado. Imagina o sistema, as enfermidades. Imagina a loucura no pensamento, o engano que o inimigo lança nos pensamentos. E muitas pessoas é enganada. Então o Senhor começava a me trazer nesta manhã, no dia 4, aleluias, de outubro, aleluias, o Senhor começava a falar comigo deste assunto. E eu quero compartilhar com os irmãos, para que esteja orando. Ore por tua vida, por tua família, pela geração, pelas nações, pelo nosso Brasil. Clamas ao Senhor sem cessar, porque as coisas vão apertar. As coisas vão apertar. E assim como foi naquele tempo que o profeta Ezequiel teve que passar por esses apertos para mostrar ao povo de Israel que ia acontecer na vida de cada um deles, que eles iam comer desta maneira, ia passar por este período, aleluias, gravíssimo, e assim comeria, e assim beberia, assim vai se repetir. Deus quer mais da tua igreja, Deus quer mais do povo na terra. O Senhor diz, aleluia, em Ageu, capítulo de número 2, no verso 4, esforça, Zorobabel, esforça, Josué, filho de Nun, assim diz o Senhor, esforçai todo o povo da terra e trabalhai, e o Senhor será convosco. É preciso eu e você começar a se esforçar, e depressa, meus irmãos, aleluias. Passará o presidente por situação difícil. Passará o presidente por depressão. Comerás regrado. O pão da angústia estava na mão dele. Ele estava comendo. E se eu e você precisa estar em oração. Porque o Senhor diz, nada acontece sem antes ele falar com os teus. Não cairá uma folha se o Senhor não permitir. Mas o Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, a palavra do Senhor diz: e este meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar perante a minha face e converter dos teus maus caminhos, aleluias, ele diz, eu ouvirei do céu. Aleluias. Ele diz, eu perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Ainda há tempo de eu e você começar a clamar. Pelo menos para que haja porção na minha e na tua mesa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz, os meus eu os guardo. Para que no dia de fome eu os alimente. Aleluias. Então entendais, Deus é conosco se nós estiver com Ele. Então clamas ao Senhor, clamas a mim, e eu vos responderei, e mostrarei coisas grandes e firmes que vós não conhecem. E o Senhor está mostrando. Então vamos clamar pela misericórdia, pelo socorro da parte do Senhor. Assim compartilhe. E lembre, há um Deus no céu que tudo pode, tudo faz, e que pode compadecer por nós, porque Ele é um Deus de justiça, mas também de misericórdia, e a tua misericórdia dura para sempre. Amém.